Que nesse vídeo eu quero compartilhar contigo 10 lições que eu tive ao longo da minha jornada de construção patrimonial, 10 lições que contribuíram para eu ficar milionário, obviamente mais cedo do que a média, e que muito mais importante do que isso, me fizeram viver uma vida muito mais rica em todos os aspectos, uma vida muito mais feliz, então presta muita atenção. E a primeira lição aqui nessa jornada é: entregue muito valor primeiro. Primeira coisa para você entender é que dinheiro segue valor, e se você conseguir gerar muito valor para um número muito grande de pessoas, seja diretamente através do seu trabalho ou indiretamente através da tua empresa ou da empresa em que você trabalha, você vai ser muito bem remunerado por isso. Entendi, Ramiro. Agora, o que é gerar valor? Gerar valor é você conseguir fazer com que as pessoas se distanciem das suas dores, saiam de uma situação ruim que tira o sono delas, ou fazer com que elas se aproximem dos seus desejos, contribuir para que elas construam vidas melhores e tenham um ganho ao longo da sua vida. Agora, como gerar valor? Tempos atrás eu li um livro chamado 100 Million Offers, do Alex Hormozi, que é um grande empreendedor norte-americano, e nesse livro ele apresenta o que ele chama de equação de valor. É traduzir um termo matemático que diz que valor é igual ao resultado dos sonhos mais percepção de que essa pessoa vai ter um bom resultado, dividido pelo tempo em que ela vai demorar para ter o resultado, somado ao esforço e ao sacrifício que ela vai ter que fazer para ter esse resultado. Em outras palavras, quanto mais você conseguir entregar com seu produto, com seu serviço, com seu trabalho, em termos de resultado para a vida dessas pessoas, quanto mais você conseguir fazer com que elas percebam que você é a pessoa certa, ou que a sua empresa é a pessoa certa, para fazer ela ter esse resultado bom. E enquanto menos tempo você conseguir gerar esse resultado, enquanto menos esforço, menos sacrifício você exigir que a pessoa faça para ter esse resultado, mais valor você vai estar gerando, e quanto mais valor você vai estar gerando, melhor você vai estar sendo remunerado. E aí, sempre que você quiser gerar valor, pergunte-se primeiro: o resultado que eu estou ensinando, que eu estou mostrando, que eu estou entregando para o meu potencial cliente, ele é relevante para o cara? Um exemplo, esse vídeo aqui é uma forma de tentar gerar valor para ti. Eu pressupus que o resultado é relevante. 10 lições, que eu tive que passar por anos para ter, para te fazer ganhar mais dinheiro, ter uma vida mais rica, parece um resultado bom. O segundo ponto ali, a percepção de que você vai conquistar o resultado. Um exemplo de uma cirurgia, digamos que você descubra que tem um problema cardíaco, um problema relativamente raro, e aí você vai atrás de solucionar esse problema e descobre que é somente com uma cirurgia. O que você vai preferir, no mundo ideal, em que dinheiro não é um problema? Você vai preferir fazer essa cirurgia com um jovem que acabou de sair da residência e vai fazer a sua 10ª cirurgia do coração, ou com um médico mais experiente que tenha 10, 20 anos de carreira, ter tido uma formação tão boa quanto o jovem, mas que já fez 10.000 cirurgias iguais a essa? Possivelmente você vai ter uma percepção maior de ter resultado com um médico mais experiente. Terceiro ponto, o delay temporal. Quanto tempo vai demorar para ter resultado? Um exemplo claro. O resultado é, chegar no escritório. Você pode ir de transporte público, que você sabe que vai demorar, 1 hora, vai ter que pegar 2 ônibus, ser uma função, ou pode chamar um Uber, que sabe que você vai chegar muito mais rápido. O tempo para o resultado do Uber é menor, por isso eles geram mais valor, por isso cobram mais do que um ônibus. Por fim, esforço e sacrifício. Aqui um exemplo que o próprio Alex Hormozi usa é comparando uma cirurgia bariátrica com um programa que envolve nutrição, envolve treinamento, envolve correr 5 vezes por semana para você emagrecer. Sem entrar no mérito de o que faz melhor para a saúde, o fato é que o esforço e o sacrifício é muito menor na cirurgia bariátrica. Por isso é muito mais caro fazer uma cirurgia bariátrica do que contratar um nutricionista e um personal trainer ou ir numa academia e começar a se exercitar e, enfim, ingerir menos caloria do que você gasta. Então use a equação do valor e use para o bem, porque tem muita picaretagem, tem muita picareta que usa essa equação prometendo um resultado absurdo do tipo, você vai ficar milionário rápido, você vai ficar milionário fácil, prometendo que isso vai demorar pouco tempo, prometendo que vai gerar pouco esforço, que é só você copiar e colar os sistemas dessa pessoa, ou que é só você investimento que rende 5% ao mês, enfim, isso aí são picaretagens, eles fingem estar gerando valor, na verdade estão destruindo valor. Bom, traduzindo isso aqui para algo prático, se você é empresário, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir que você vai ter uma oferta muito boa. Antes de pensar em marketing, antes de pensar na venda, pensa no que você vai oferecer para o seu potencial cliente, Tudo que você vai entregar de valor em troca do dinheiro. Quanto mais valor, mais você vai conseguir cobrar, mais você vai conseguir vender. Bom, lição número 2 é ter o foco do cliente e não botar o foco no cliente. O que eu ouvi o pessoal da G4 falando para trazer os créditos para ele faz o maior sentido do mundo. Uma boa oferta
Uma oferta que gera muito valor é basicamente quando você ajuda um tipo de pessoa específico a resolver um problema específico de um jeito específico que vai trazer uma alta probabilidade dessa pessoa ter sucesso. E o segredo para você aprender a fazer isso, uma oferta boa, é você se colocar no lugar do cliente, é ter o foco dele, é conseguir enxergar o mundo como ele enxerga, que talvez seja de uma forma bem diferente da sua. E um exemplo é quando eu comecei o Clube do Valor. O Clube do Valor é uma empresa de investimentos, consultoria e gestão, que ajuda pessoas que já passaram dos 500 mil, 1 milhão, 2, 10 milhões a tomar melhores decisões de investimentos. Os nossos clientes, na média, eles têm 40, 45, 50 anos. Na média, eles já constituíram família ou estão constituindo, né? Têm filhos pequenos ou adolescentes e vivem uma realidade que era bem diferente da minha quando eu comecei o Clube do Valor. Eu tinha meus 20 e poucos anos, estava recém saindo da casa dos meus pais. Então, eu demorei muito para entender o que esse cara, esse nosso cliente ideal, percebe como sendo algo de valor. Eu bati muito a cabeça, fracassei muito até conseguir ter o foco muito claro desse cara, conseguir enxergar o mundo como esse cara enxerga. E como é que você faz isso? Você faz isso conhecendo profundamente o seu cliente, entendendo bem o seu dia a dia, o que ele consome, quais são as principais dores dele, quais são os principais desejos dele, como ele já tentou fazer para resolver o problema que você consegue resolver, conversando com ele, se colocando no lugar dele. E de novo, isso aqui vale para empresário, e vale para executivo, vale para funcionário. Quanto melhor você fazer o seu trabalho, com certeza no ambiente normal, você vai ser conhecido e melhor remunerado por isso. Bom, a terceira lição é que riqueza não é sobre trabalho duro. Eu gosto muito de uma frase do Naval Ravikant que fala mais ou menos assim: se você trabalha 80 horas por semana num restaurante, você não vai ficar rico. Ficar rico é sobre saber o que fazer, com quem fazer e quando fazer. Bom, é o trabalho que enriquece. Tá? Eu atendo famílias com milhões e milhões de reais em patrimônio e nenhuma ficou rica investindo. Investir não é um atalho para a riqueza, é uma forma de você preservar e multiplicar a sua riqueza. Eu entendendo que o trabalho enriquece, muitos se confundem e acham que quanto mais eles trabalharem, mais eles vão enriquecer. O que não é necessariamente verdade, tá? Trabalho duro é óbvio que importa, é um diferencial, mas o que realmente te faz gerar mais valor para mais pessoas e ser melhor remunerado é o trabalho inteligente. A velocidade é muito importante, velocidade vem com trabalho duro, só que direção é mais importante ainda. E direção com velocidade, então, aí acabou. Aí você vai conseguir ter bons resultados com o passar dos anos. E eu vivi essa lição na pele, tá? Eu quero te mostrar aqui a minha agenda numa semana comum do ano de 2021. Isso aqui era uma semana comum. Tá? Live no domingo, reunião de manhã cedo segunda, manhã inteira de reuniões, tarde inteira de reuniões. Evento nas noites de segunda, terça e quarta, almoço de negócio, reuniões de negócio, gravações, reuniões, novas reuniões, mais uma call, a ponto que eu chegava a tirar férias de 3 dias, de sexta a domingo. Para ter um final de semana livre, eu tinha que botar que eu tava de férias. E detalhe que eu me lembro, tá? Naquele final de semana eu fui pra Gramado aqui perto e eu trabalhei sexta até as 5 da tarde. Isso não foi férias. E por mais que eu tivesse ganhando dinheiro, tá? Um ano que o Clube do Valor já era grande, já tinha ali nossos 300, 400 milhões de patrimônio sob gestão, faturamento já era acima de 10 milhões de reais. Ah, aliás, para contexto, tá? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou cofundador do Clube do Valor, uma empresa de gestão e consultoria de investimentos. E nesse canal aqui eu falo sobre temas amplos, sobre como enriquecer e ter uma vida muito feliz, uma vida muito alinhada aos seus valores. Mas dito isso, voltando para 2021, quando eu comecei a pensar em trabalho inteligente e olhei para minha agenda, eu percebi que, cara, 80%, talvez 90% do meu trabalho fosse desperdiçado. Não desperdício em si, porque assim, tudo que tu faz de errado, tudo que tu erra e tudo que tu fracassa, se tu consegue perceber e mudar, então já não foi um fracasso tão grande assim, né? Você tá transformando isso em aprendizado. Mas o fato é que eu estava longe de colocar minha energia nas coisas que mais fariam o Clube do Valor crescer. E hoje em dia, cara, é raro eu virar um final de semana trabalhando. É raro eu ter mais de 2 dias por semana em que eu fico até tarde no trabalho, envolvido até às 8, 9 horas. Muito mais tempo com a minha família, muito mais tempo para mim, para praticar esportes, para ter hobbies. E gero muito mais resultado. Agora, como? Como é que você faz isso? Como é que você começa a trabalhar de forma inteligente? O que funcionou para mim é me perguntar toda semana o que fazer para crescer 10 vezes o meu negócio. Ou seja, qual o principal gargalo, qual o principal ponto que está nos impedindo de crescer 10 vezes hoje. Faço isso para entender onde é que estão os principais problemas e as principais oportunidades. Outra coisa que eu faço é aprender a delegar tarefas. Existe muita gente boa por aí que quer fazer um trabalho legal, que quer crescer na carreira, quer ser bem remunerado. Essas pessoas precisam de oportunidades. Você precisa delegar, dar oportunidades para elas, para você fazer outras coisas enquanto elas fazem as coisas que você fazia antes. Por fim, aprender a dizer não, super importante, né? Dizer não vai te fazer frustrar muitas pessoas, mas dane-se, a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo, ou a sua versão do futuro.
Então aprenda a dizer não, porque isso vai te fazer trabalhar muito melhor, de forma muito mais inteligente, ter muito mais resultado. Lição 4, tá? Focar em melhoria constante, não em dinheiro. A outra lição é perceber que o foco apenas em ter mais dinheiro, apenas em enriquecer, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Ele até pode te levar para um caminho que você consegue ter mais dinheiro, procurando algum atalho, muitas vezes, infelizmente, enganando outras pessoas, mas vai te fazer ter uma vida muito vazia. E se você é uma pessoa ética, correta, e segue um caminho correto para ganhar dinheiro, foco em ter mais dinheiro vai acabar te desviando do que realmente vai te fazer ganhar dinheiro. E aí, antes de entender isso, eu acreditava que, cara, existia um segredo para o sucesso, que os grandes empresários sabiam de algo que eu não sabia ali quando eu estava começando o negócio, quando eu era um pequeno empresário, e que se eu soubesse eu ia ganhar muito dinheiro. E eu entrei num grupo de empreendedores aqui da minha cidade, de Porto Alegre, em 2017, e esse grupo se reunia semanalmente para trocar ideias sobre negócios e muitas vezes ouvir grandes empreendedores falando sobre suas trajetórias. E nos meus primeiros meses nesse grupo, eu tive a oportunidade de ouvir gente muito boa. Eu tive a oportunidade de ouvir o William Ling, o Thiago Piau, que na época era da Stone, estava bombando, a Stone estava crescendo pra caramba. Enfim, vários outros empresários. E eu acreditava que esses caras iam chegar lá e iam revelar algum segredo. Só que todos eles falavam a mesma coisa. São pessoas, são processos, o negócio é você ir melhorando consistentemente as coisas, né, ir melhorando o seu produto ou serviço, ir melhorando o seu marketing, ir melhorando suas vendas. Enfim, os caras deixaram bem claro que não existia segredo e hoje eu percebo que realmente não existe segredo. É você ir empilhando habilidades como pessoa ou também como empresário que vão te fazer com o passar do tempo se destacar. E tem uma forma de fazer isso que eu chamo de estratégia da competência combinada, que basicamente é a ideia de que você combinar 3 competências, desenvolver 3 competências a um bom nível, tá? Se tornar 20% melhor nessas 3 competências, vai te fazer ganhar muito mais dinheiro e também é muito mais fácil do que você ser uma pessoa que foca em apenas uma competência e tenta ser o melhor, o top 1% nessa competência. Vou pedir aqui para o Gleison desenhar na tela, que eu acredito que é o exemplo do Clube do Valor. Aqui a gente combinou a competência de ter um serviço que atende muito bem os nossos investidores, ou seja, uma oferta muito boa. Combinou isso com uma competência de conseguir fazer marketing de conteúdo, de conseguir chegar em mais pessoas por meio da internet. Não com esse canal aqui, que é novo, que é pequeno, assim no canal do Clube do Valor, tem mais de 1 milhão de inscritos, cerca de 1 milhão de visualizações por mês. E a gente também combinou a competência de ter um funil comercial muito bem feito, uma estrutura comercial muito boa. Então a gente tem uma oferta boa, um marketing bom, uma equipe comercial boa e uma cultura muito forte também. Se for botar mais uma competência aí no meio, isso aí nos torna únicos e como únicos a gente cresce muito mais. Bom, como fazer isso? Tem um outro framework do Alex Hormozi que eu gosto bastante, que é o framework More, Better, New. Ele basicamente fala que para crescer você tem 3 formas. Fazer mais do que você está fazendo e está gerando resultados, fazer melhor aquilo que você está fazendo e está gerando resultados, ou fazer coisas novas. E aí o empreendedor, o cara tem a ver empreendedor, ele adora fazer coisas novas. Ele é apaixonado por algo novo, só que o segredo é focar em fazer mais e melhor, com muito mais frequência do que fazer um novo. Nisso, é claro, você tem que tentar várias coisas, tem que tirar para tudo que é lado, tem que encontrar o que funciona. Então, né, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Mas depois disso, encontrou o que funciona, encontrou uma oferta boa, uma forma de vender essa oferta, uma forma de entregar um serviço bom, faz mais e faz melhor. Foca em melhoria constante e não em dinheiro. Eu fico orgulhoso de ver alguns dashboards antigos, né, de 7, 8 anos atrás, que ali a gente mensurava quantos posts a gente estava fazendo, quantas reuniões comerciais a gente fazia, qual era o nosso patrimônio sob gestão na época. E a gente seguiu fazendo isso ao longo do tempo, tipo esse print aqui de 2018, em que a gente já tinha crescido bastante em patrimônio, estava fazendo mais reuniões, seguia postando cada vez mais vídeos no YouTube, e é algo que a gente faz até hoje, mapeando cada etapa aí do nosso funil de vendas. E essa lição aqui tem tudo a ver com a 5ª lição, que é ser um eterno aprendiz. E outra frase do Naval Ravikant que eu gosto bastante, diz que a educação ela é abundante e está na internet de forma gratuita. Agora, a vontade de aprender, essa sim é escassa. Se você quer melhorar constantemente, se você quer desenvolver e combinar diferentes competências e habilidades, você precisa estudar. Basicamente, se tem alguma coisa que você quer ter hoje e você ainda não tem, é porque tem alguma coisa que você não sabe como fazer ou até sabe, mas não faz. Então você precisa estudar, precisa aprender coisas novas. Como é que funcionou para mim? Cara, eu coloco na minha agenda um momento para parar e estudar. Pelo menos 30 minutos por dia, muitas vezes é 1, 2 horas. Tentando fazer isso todos os dias. Spoiler, eu faço na metade dos dias, umas 3, 4 vezes por semana. E é só isso. É só fazer isso com consistência. Se você conseguir estudar,
30 minutos por dia, em metade dos dias do ano, cara, você vai ter estudado mais que quase todo mundo. E esse, por exemplo, é um dos segredos do sucesso que o Charlie Munger dizia. Ele dizia que, abre aspas, eu em toda a minha vida nunca conheci uma pessoa sábia que não lia o tempo todo, nenhuma, zero. Bom, existe outra forma de aprender que está ligada à lição número 6, que é você ser intencional em aprender com a própria experiência, né? Porque eu entendo que existem duas formas de aprender. Aprender com os outros, ou seja, tendo mentorias, fazendo cursos, lendo livros, pegando o conhecimento que outra pessoa colocou à disposição para ti, ou aprendendo contigo mesmo, com as suas experiências, fazendo as coisas, fracassando e refletindo sobre os seus fracassos, sobre as coisas que você está fazendo. E para mim, aprender com a minha própria experiência foi algo gigantesco. Eu desenvolvi há poucos anos, eu desenvolvi no dia em que eu fiz 28 anos, 10 de novembro de 2020, quando eu comecei um diário. Eu abri uma página no Note e comecei a escrever o que estava na minha cabeça. E eu segui esse processo, escrevendo as coisas que eu não gostava e queria mudar, o que estava me fazendo bem, o que estava me fazendo mal. E esse processo trouxe tanta clareza para minha vida que hoje em dia, toda semana, a primeira coisa que eu faço na segunda-feira de manhã é escrever um review da semana anterior, em que basicamente eu respondo, né, quais foram minhas principais vitórias da última semana, o que não funcionou e foi um fracasso, o que me deixou satisfeito e me deu energia, o que me deixou insatisfeito e tirou minha energia, o que eu vou tentar fazer mais na próxima semana, o que eu vou fazer menos na próxima semana, com o que eu estou empolgado para a próxima semana e quais metas e projetos eu estou focando na próxima semana. Além disso, também faço um negócio que eu gosto muito, que é o seguinte: eu hoje faço uma pergunta para o Ramiro de 80 anos. Qualquer coisa, às vezes umas idiotices, às vezes decisões relevantíssimas para a minha vida. E aí eu tento me projetar lá na frente, eu tento imaginar, pô, quando eu tiver 80 anos, estiver lá olhando para trás sobre as coisas que eu fiz, o que eu vou tender a responder? E aí eu escrevo tentando me projetar no Ramiro de 80 anos, eu vou descobrir no futuro aí se essa projeção tá certa ou não. Isso também me dá clareza sobre decisões aí que eu tenho que tomar no dia a dia. Bom, a sétima lição é desenvolver a paciência. O Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito que diz mais ou menos assim: algumas coisas levam tempo, não dá para fazer um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. E paciência é uma virtude essencial, é o que acaba diferenciando aquelas pessoas que conquistam muitas coisas na vida daquelas que conquistam pouco. Por quê? Porque quase nada vem rápido, quase nada vem fácil. As pessoas costumam superestimar o que podem fazer em 6 meses, em um ano, mas elas costumam subestimar o que podem fazer em 5 anos, em uma década. Eu falo com propriedade sobre isso porque 2 dos meus 5 valores são crescimento e tranquilidade, que parecem ser antagônicos, né? Porque crescer te faz ter que sair da zona de conforto, te faz ter que trabalhar duro, te faz ter que estudar mais que o normal, te faz ter que ralar mais que o normal. E tranquilidade é conseguir estar em paz, né? Conseguir estar feliz no dia a dia, evitar ou reduzir a quantidade de estresse que a gente passa. E a única forma que eu consegui conciliar esses 2 pontos foi desenvolvendo a paciência. Como desenvolver a paciência? Olha, um formato que eu gostei bastante foi um formato que eu aprendi com o Alex Hormozi, que fala que paciência é você estar distraído com outras coisas enquanto você espera os resultados virem. Eu ouvi isso aqui num podcast e ele dizia mais ou menos assim, não é nas palavras dele, tá? Mas foi a anotação que eu fiz ali daquele podcast. Olha, se você estiver fazendo alguma coisa, você está sendo paciente com tudo mais que você não está fazendo. É um exemplo meu aqui. Eu estou gravando esse vídeo e eu estou sendo paciente com fechamentos que o time comercial da empresa está fazendo agora. Eu não estou ansioso com isso. Estou gravando o vídeo, estou presente aqui. Por isso, você precisa ter um plano para saber o que fazer durante a espera. E isso transforma o período de espera em algo produtivo. A chave não é usar força de vontade para resistir, mas sim para se distrair e se manter ocupado para ignorar a tentação ou o desejo pelo imediatismo. Enfim, isso me ajudou muito, tá? E me ajudou a desenvolver hobbies, a ter mais tempo focado fora do trabalho, né? Conseguir voltar a praticar um esporte. Hoje eu jogo tênis, eu corro, faço funcional, eu voltei a tocar violão. Formando até uma banda com meus amigos para ter uma noção, e eu acabo botando boa parte do meu tempo em coisas alinhadas com meus valores, enquanto eu estou presente fazendo algo alinhado com meus valores, eu não estou ansioso, eu não estou impaciente esperando os resultados virem. Isso nos leva à 8ª lição, que é só ouvir conselhos de quem pratica o que prega. E aí o negócio é o seguinte, tá? Se você está nessa jornada de construção patrimonial, de construção de uma vida diferente da média, você vai estar, de forma até não intencional, desafiando a média. E cada pessoa, ela vê a vida com a sua própria lente. E se uma pessoa muito comprada com um script médio, quer estudar, fazer faculdade, se formar,
trabalhar num emprego por muito tempo, não gostar muito do emprego, mas enfim, né, viver 70% dos dias de segunda a sexta esperando pelos outros 30% sábado e domingo. Se ver alguém querendo se destacar, querendo fazer algo diferente, a primeira coisa que ela vai fazer é criticar. Às vezes está querendo o seu bem. Eu mesmo, né, quando larguei a gestora de investimentos que eu trabalhava para fundar o Clube do Valor, larguei uma carreira em que eu era talvez a pessoa que mais ganhasse dinheiro ali, da minha faixa etária, né, dos 20 anos, em que tivesse muito boas perspectivas de crescimento, estava bem, estava no áudio. Vários amigos meus falaram, ou na época, ou anos depois, que, poxa, fez uma cagada, né? Não devia ter feito isso. Ou ainda falaram, né? Pô, eu achava que tinha feito uma grande cagada. E tá tudo bem, tá? O fato é, pessoas gostam de dar conselhos, genuinamente, muitas estão interessadas no teu bem, só que elas estão com as lentes delas. Só que uma coisa que poucas pessoas fazem é, antes de ouvir um conselho, se perguntar, cara, a pessoa que está me aconselhando, ela é boa nesse assunto? Ela pratica o que ela prega? Ela tem os resultados que eu quero ter? Quer dizer, se um amigo meu, que no momento que ele me deu o conselho de não largar a empresa que eu estava, fosse alguém que, cara, não estava ganhando muito bem, não estava com uma grande liberdade, estava num lugar parecido com o meu e não onde eu queria chegar, quer dizer que ele não tem conhecimento para construir aquilo que eu queria construir. Quer dizer que o conselho dele não é necessariamente bom. Assim como, sei lá, uma pessoa muito gorda vai te dar um conselho sobre hábitos saudáveis, não faz nenhum sentido. Uma pessoa que dorme 6 horas por dia, tá sempre de olheira, vai dar conselho sobre a importância de dormir bem, totalmente nonsense. Só que se a gente não parar pra pensar, a gente acaba seguindo conselhos de quem não pratica o que prega ou de quem não tem o resultado que tu quer ter. Por isso lembra que o exemplo não é a melhor forma de educação, ela é a única forma e por isso sempre que receber um conselho, pergunte a si mesmo, essa pessoa tem o que eu busco? Se ela não tem, cara, esquece, não segue o conselho dela. Nona lição, essa aqui é bem importante. É você buscar a liberdade para e a liberdade de. E aí, qual o contexto aqui, tá? Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, quando eu tinha 18 anos de idade, e aquele livro mudou a minha vida. Não é um livro muito denso, não são ideias muito disruptivas, mas foi a primeira vez que eu vi sobre a ideia de independência financeira e aquela ideia entrou no meu cérebro e me fez começar a imaginar uma vida em que eu fosse financeiramente independente, em que eu fizesse o que eu quisesse, quando eu quisesse, com quem eu quisesse. Aquilo lá, cara, me fez comprar muito a ideia de ter liberdade para fazer muitas viagens, para conseguir praticar esporte todos os dias, para estar próximo da minha família, para não sofrer com a chegada de boletos, esse tipo de coisa. E qual o ponto, tá? Hoje, em que minha vida, graças a Deus, ela se assemelha àquela vida que eu sonhava lá atrás, de ter muita liberdade para, e basicamente hoje, cara, trabalho quando eu quero, com quem eu quero, fazendo o que eu quero. E eu sou realmente muito feliz, tô falando isso aqui muito mais para te inspirar e para te dizer que depois que a gente começa a conquistar as liberdades para, a gente percebe que existe uma liberdade ainda maior, que é a liberdade de, que é a que tende a trazer mais felicidade. O que é a liberdade de? É a liberdade de você não se importar com a opinião de outras pessoas. É a liberdade de você não ficar ansioso ou com medo do futuro. A liberdade de você não se sentir tanto tempo com raiva, ou estressado, ou triste. A liberdade de você não ter que estar sempre projetando o futuro ou vivendo o passado e de conseguir focar sempre no presente, no agora. Isso aí você consegue desenvolver com um treino, né? Com muito treino, faço terapia já há praticamente 10 anos, ali muito sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, mas graças a Deus eu estou conseguindo buscar essa liberdade de também e está me fazendo muito bem, por isso essa é a 9ª lição. E a 10ª lição é você lembrar sempre que você vai morrer. Abre aspas para o Steve Jobs. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para você evitar o pensamento de que se tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir o seu coração. Bom, para mim, lembrar que o meu tempo é finito é o maior combustível que eu tenho para ver uma vida de forma extremamente intensa. Intensa no bom sentido. Tá sempre no momento presente, tá sempre pensando em algo legal, em estar próximo de quem eu gosto, me afastar de quem eu não gosto. Eu acredito muito que a vida é curta para aqueles que têm medo de viver. Quem não desenvolve a coragem de seguir seu próprio coração e tomar suas próprias decisões, seguir as suas convicções. Ao mesmo tempo, eu acredito que a vida, se bem vivida, de forma intensa, com a tua cabeça sempre onde os teus pés estão, ela pode ser bem longa. Longa o suficiente para você realizar grandes feitos e viver excelentes momentos, viver excelentes experiências com as pessoas que você mais ama. E aqui eu queria te sugerir um último exercício que é chamado de teste do espelho. Eu tirei esse exercício de um discurso do Steve Jobs que conta que ele fez algumas vezes na vida o teste do espelho, que funciona da seguinte forma. Cada manhã você se olha no espelho do teu banheiro, quando está se arrumando, lavando o rosto e pergunta a si mesmo: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia querer fazer o que eu estou prestes a fazer hoje? Evidentemente, nem sempre a resposta vai ser sim. Só que, se você começar a se responder várias vezes seguidas não, 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 por muito tempo seguido, por dias ou semanas em sequência, é sinal de que você tem que mudar
algo na sua vida. E aí eu te pergunto, você tem alguma lição para complementar? Comenta aqui e aqui eu vou deixar outros 2 vídeos do canal bastante complementares a esse. Grande abraço e até mais.